Olá, meus queridos seguidores, de novo aqui falando mais um pouquinho com vocês. E hoje eu queria falar de uma coisa interessante no casamento. Você já comprou alguma coisa que depois que você tem nas mãos e que você começa a usar, você diz assim: uau, pela propaganda foi uma propaganda enganosa. E eu vejo muitos casais no casamento mais ou menos assim. Depois que o tempo passa, logo no primeiro ano, quando termina o fogo da paixão, né? Você começa a ver um parceiro, uma parceira real. Antes, aquilo que você só via virtude e qualidade, você começa a ver defeito. Normal isso, normalíssimo, normalíssimo. E muitas pessoas querem levar o casamento como se fosse paixão a vida toda. Não dá. Não tem paixão. Paixão não dura. Não é porque é essa pessoa que você casou, não. Se você casar com outro, separar dessa, casar com outra, a paixão vai acabar. Paixão, ela é egoísta, ela é autocentrada, é quando tá tudo bem, é quando faz a minha vontade, é quando não tem percalço nenhum. Então tem paixão. Mas a vida não é assim, a vida é real, né? Então, quando desaparecem todas as virtudes e começa a aparecer os defeitos, bem-vindo, é hora de ajuste. Mas é hora também que nesse momento acabam, caem aí os castelos, né? Castelos de ilusão. Um começa a cobrar do outro, a promessa que você fez, você prometeu, você falou que ia ser assim, você... Interessante, né? Sim, é hora de começar. Nessa crise mesmo, quando é a pessoa real, quando tira as ilusões e vê a pessoa real, é a hora de começar a trabalhar aí as promessas que os dois fizeram, né? O escritor e filósofo C.S. Lewis, ele diz assim, olha, que os apaixonados fazem promessas, mas quem ama cumpre as promessas feitas durante a paixão. Não é legal isso? Então, isso fala de um amor prático. O que fazer nessa hora, né? Casamento depois desse momento de ver o parceiro real. Muitos casais casam idealizando a pessoa. Ai, eu vou casar com fulano porque ele é isso, ele é assim, ele é assado, né? Parceiro idealizado. Tem muitas filhas que tiveram um pai muito bom, ela tem a tendência de olhar para o marido querendo buscar nele ou receber dele as mesmas características que o pai dela passou para ela. Lembre-se de uma coisa, seu marido é seu marido, ele não é seu pai. Ele é outra pessoa, ele é diferente do teu pai. Então, quando começa esse cabo de guerra, um cobrar do outro, cobrar as promessas, o que você não fez, o que você prometeu e tal, o que fazer nesse momento? Está instalado aí uma crise. Aí começa a pensar em separação, acha que não tem jeito, acha que a solução é o divórcio. Não, não é hora disso não. Se o seu casamento está nessa fase, você está num momento oportuno de buscar entender, chegar a um entendimento, buscar ajuda. Às vezes vocês não vão dar conta sozinho. Tem um psicólogo do Sul chamado Dr. Albert Friesen que ele fala o seguinte, que a crise pode gerar uma ameaça de separação, mas também ela é a oportunidade de um grande crescimento e de mudança nessa relação. Porque até essa primeira crise aí que vocês enfrentaram, você sabe o que normalmente tem na nossa mente, no nosso inconsciente, nas nossas emoções? Você está esperando do outro felicidade, esperando que o outro te traga felicidade. E ninguém é capaz de fazer o outro feliz. Você é capaz como mãe, enquanto a criança depende de você, dependendo do que você passa para ela, essa criança vai estar feliz pelos seus cuidados. Mas à medida que vai crescendo, ela já começa bater de frente com você, buscar a individualidade, a identidade dela, e aí ela tem que aprender a ser feliz, você tem que dar as coordenadas para ela ser feliz, porque ninguém faz o outro feliz. Eu tenho que buscar a minha felicidade. Ao encarar essa crise e essa dificuldade, vocês têm que decidir, ou junto ou cada um individualmente, de quem será a responsabilidade de viver bem, né? Cada um tem que ter a sua. Se eu não procurar no meu relacionamento viver bem, fazer a minha parte, o outro também, é impossível, fica impossível. Um pode fazer tudo, se o outro não fizer a parte dele, isso vai acabar em separação, não vai dar certo. Então, o foco, a partir desse momento de desilusão, a partir desse momento que você está vivendo com uma pessoa real, o foco tem que passar a ser você. Como eu estou me comportando, como eu estou agindo, o que eu posso fazer, qual caminho eu devo tomar, eu preciso tomar a partir desse momento. E aí entra uma coisa muito importante, interessante do ponto de vista emocional, do lado das emoções, que muitos casais vão para o casamento sem perceber isso, sem se conhecer. Quem eu sou? Essa é uma pergunta
que assusta muitos dos meus pacientes, já adultos, alguns de cabelos brancos. Quem é você? Quem é o fulano? Nunca parei para pensar nisso. Exatamente, porque você foi vivendo, nós vamos vivendo às vezes a vida com aquilo que os pais deram, com aquilo que, né, do jeito que alcançamos, e não paramos para pensar como eu quero ser como pessoa, como eu quero ser como cristão, como eu quero ser, né, como marido, como esposa, né? Então entra a primeira coisa, você olhar para você. Porque você conhecendo você, o segundo passo é você conhecer o outro. Porque quem não se conhece tem muita dificuldade de conhecer o outro. Você tem a tendência de olhar o outro, de perceber o outro, de sentir o outro pela sua ótica, pelo seu jeito de sentir, pelo seu jeito de pensar, pelo seu jeito de lidar com a emoção. Então fica emaranhado. Ao olhar para si, ao te conhecer, ver que você tem virtudes e defeitos, possibilidades e impossibilidades. Você é boa em muita coisa, mas bom em muita coisa, mas é ruim em outras. Isso é autoconhecimento, né? É a gente maximizar nossas virtudes, nossas potencialidades, minimizar nossos defeitos ou trabalhar os nossos defeitos. O autoconhecimento vai falar o tempo todo disso, né? Então, a partir de você saber quem é você, você passa a olhar e ter a capacidade de saber quem é o seu cônjuge. Então, conhecendo você, conhecendo o seu cônjuge, aí vocês estarão prontos para saber quem será e como seremos o nós. Então, primeiro é o eu, o tu e depois o nós. Mas muita gente chega no casamento sem se conhecer, acha que conhece o outro, ou casa com um parceiro idealizado, e aí o que acontece? A dificuldade vem, eles não buscam ajuda, acham que a solução é só a separação, e não é. Eu vejo muitos casais que teriam um futuro promissor se eles buscassem ajuda, percebessem a si, o outro, e combinassem junto como seria a relação. Então, para começar isso aí, olha, depois de você se perceber, nesse cabo de guerra que vocês viveram no início aí, começa a mudar, por exemplo, as suas expressões, as suas palavras, né? Ao invés de você acusar, quando tá no cabo de guerra, você tem a tendência de acusar muito o seu parceiro. Fala de você, diga para ele ou para ela, quando você faz isso ou quando você tem esse comportamento, sabe como eu me sinto? Eu me sinto assim. Expressa o seu sentimento. E aí você tira muito o dedo e a palavra de acusação e o efeito é amenizado e o outro passa a te ouvir mais. Porque você não está acusando ele o tempo todo, você não fez, ou você é isso, você é aquilo. É fundamental na relação e na comunicação. E comunicação, para a vida toda, a gente aprende a vida toda. Comunicação não é ser falante, comunicação é saber falar, como usar as palavras e saber ouvir. E se a sua palavra está atingindo o outro de forma positiva, se você está fazendo se entender. Essa dica ajuda muito. Quando o casal entende que eles precisam crescer, eles buscam alcançar estabilidade e compromisso. E quando isso acontece, isso depende de cada casal. Tem casal que busca a maturidade muito mais cedo, ameniza muito mais os problemas, vivem bem e quando chegam os filhos já estão equilibrados até para cuidar, porque filho é sinal de mais energia emocional gasta, mais comunicação, mais trabalho e mais interação entre os dois, como é que vão educar essa criança, né? Isso depende muito, por exemplo, a maturidade emocional, a maturidade para a relação, depende muito dos pais que você tiveram, como esses pais te criaram, qual a visão que você tem do casamento dos seus pais. Eu vejo filhos que tiveram pais num casamento legal, num casamento equilibrado, eles facilmente, com raríssimas exceções, eles reproduzem uma relação tranquila no casamento deles. Mas quando os pais tiveram uma relação tumultuada, os filhos carregam isso muito, não carregam tudo, mas carregam muito do comportamento dos pais. Ou de forma a frustrar seus próprios sentimentos e aquilo que eles criam expectativa, ou a fazer um comportamento totalmente oposto, que às vezes o totalmente oposto não é nem o comportamento correto, né? Por exemplo, uma mãe que foi altamente quieta, submissa e calada para evitar briga, às vezes casou com um marido mais explosivo. A filha introjeta isso e vai levar isso para o casamento dela. Mas às vezes ela não casou com um marido explosivo.
Ela casou com um marido que gosta de comunicar, que quer falar, que quer ouvir. E a introspecção dela e a mudez emocional dela faz com que esse marido fique polvorosa, ele não aguente. A maturidade para o seu casamento, você tem que deixar desconectar de alguns comportamentos e vivências que você teve com os seus pais, com a sua família de origem, e olhar para esse seu companheiro, o que é que agrada ela, essa sua companheira, o que é que agrada ele, que agrada ela, né? Isso depende também da disposição de cada um de mudar. Gente, a coisa mais preciosa que existe no ser humano é a capacidade de mudança em qualquer época da vida. Expansão, nosso cérebro, ele tem um mecanismo chamado plasticidade, ele pode expandir, né? Tanto no sentido do órgão mesmo, quanto no sentido das percepções da vida e das relações. Então isso é maravilhoso, né? Então quando o casal chega à maturidade, eles conseguem compartilhar sem se impor. Se você está numa relação em que você precisa o tempo todo se impor, ou convivendo com alguém que se impõe sobre você o tempo todo, não há maturidade aí. Há um jugo. Há uma balança desequilibrada para um lado mais do que para o outro, certo? Você pode compartilhar sem impor, você pode compartilhar sem temer a imposição do outro, porque às vezes você se impõe, mas tem medo do que o outro vai impor também. Então, tanto compartilhar como não temer também a imposição do outro. A intimidade verdadeira é aquela que acontece quando você não teme o que existe no outro. Você conhece realmente o seu companheiro, você conhece realmente a sua companheira, essa pessoa que está se relacionando com você? Ou você teme alguma coisa? Tem alguma coisa que paira no ar? Tem algo que você nunca soube, mas que você tem uma intuição ou acha que não está legal? Se você não tem nenhuma doença emocional que te leve para isso, nenhuma queda para alucinações e coisas do tipo, ou mente fantasiosa demais, precisa ver isso aí, porque você não temer o que existe no outro é tranquilo, é o que deixa uma relação feliz, é o que deixa uma relação tranquila, né? Então se compartilha também a confiança de que um estará com o outro independente do que aconteça. Se você conhece bem a pessoa, vale a pena. Às vezes você até vê seu companheiro num processo ou em alguma coisa que você não está gostando, mas como você conhece ele, conhece ela e sabe que ele ou ela está junto contigo, você não teme, você permanece. Então pense nisso, não acho que depois de um tempo de casado você entrou na propaganda enganosa, não. Porque o casamento com pessoas, ele é real. A menos que você esteja casado com um gato ou com um cachorro, aí, meu filho, é diferente, mas pessoa, ser humano, é isso, é possibilidade de crescimento, mas é possibilidade também de embotamento, se não quiser trabalhar isso aí. Fique com esta palavra, mande para alguém, curta, compartilhe, se inscreva aí no canal, porque você vai receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Estou aqui para cooperar, trazer ensinamentos preciosos, coisas que a vida exige de nós, e a verdade, tá?